E aí pessoal, tudo bem com vocês? O pessoal pergunta muito sobre como tirar música de ouvido, né? Eu vou trazer uma ideia de como faz, assim, como eu imagino tirar uma música de ouvido. Confesso que eu sou bem preguiçoso quanto a isso e se eu tirei uma ou duas músicas de ouvido na minha vida, acho que foi muito, porque eu sou meio preguiçoso e sempre vou atrás de cifra. Mas eu tenho uma noção de como faz para tirar. Se eu fosse tirar uma música de ouvido, o que, que eu faria? Então eu peguei um exemplo aqui de como eu faria. Vou simular uma coisa aqui. Se eu tivesse que tirar de música de ouvido, o que, que eu faria? E o que, que a gente precisa saber para tirar a música de ouvido? Então a primeira coisa que vocês têm que saber são as escalas. Não tem jeito, vocês têm que saber as escalas em várias tonalidades, né? Escala de dó, né? Todos os shapes, né? Para você achar que região que está tocando. Eu já passei várias escalas aqui para vocês. Tem aí nos links aí que eu passo às vezes no YouTube, tem alguma coisa, tá? Então, as escalas é muito importante. Você tem que saber a escala, você tem que saber os shapes das escalas, pelo menos a maior, pelo menos a maior. E se você souber transcrever a maior pela menor, também é importante, porque às vezes a tonalidade está no tom, em tom menor, às vezes está em maior, às vezes está menor, tá? Então uma coisa que a gente precisa saber. Outra coisa que a gente precisa saber é campo harmônico. Então não tem jeito assim. A gente sabe que do dó até a oitava do dó são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. São 13 notas até chegar no dó, né? Então, nos intervalos de meio tom, a gente tem 13 notas. Se a gente não souber a parte teórica, se a gente ficar tentando simplesmente ficar chutando acorde, são 13 acordes em cada música que estaria dentro de um, ou seja, no chute, né? Não que esteja no campo harmônico, mas no chute seriam 13 acordes entre maior, menor, ou seja, já passa para 26 acordes diferentes. Então no chute não vai dar muito certo. Se você souber, primeiro, repito, escala, segundo, campo harmônico, aí o negócio já fica bem mais fácil, tá? Então, como que eu faria? Eu vou soltar uma musiquinha aqui que é conhecida e eu conheço, mas como que eu faria, tá? Vai tocar uma musiquinha e através das escalas eu vou achar o tom. A ideia, então, primeiro é você descobrir qual tom tá a música. Esse é o fundamental. Eu já achei, tá? Na versão original, ele tá em sol sustenido. Por que eu descobri isso? Porque todas as notas se encaixam quando está tocando a música. Eu posso tocar toda a escala de sol sustenido, que na verdade ele está usando capotraste na primeira casa, então o sol acaba ficando sustenido por causa provavelmente do tom da voz dele, né? Então tá em sol sustenido a versão original. Só que a gente vai usar um capotraste aqui, né, para fazer como se estivesse em sol, tá? Então a primeira coisa, achei o tom. Por quê? Porque como eu sei a escala, eu vou chutando diversas regiões. Às vezes eu chuto se tá no dó, vamos ver se tá no dó, e eu toco a escala de dó. Puta, vai ter uma nota fora.
Então dó não é. Será que é ré? Será que é mi? E aí com o tempo você vai achando a tonalidade cada vez mais rápido. Achou a tonalidade, você já está num tom. Você já sabe a tonalidade. Aí você vai para o campo harmônico. No campo harmônico de sol, que também fiz várias aulas, não sei se vai dar para ver vocês aqui, ó. No campo harmônico de dó, a gente tem as notas, né? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. Acompanhando tom, tom, meio tom, 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 meio tom, a gente tem essas notas. Para quem assistiu a minhas aulas de campo harmônico, a gente sabe que no campo harmônico de sol a gente vai ter os seguintes acordes: sol, lá menor, si menor, dó, ré maior, mi menor, o fá sustenido diminuto e o sol de novo, que a gente chama de tônicas, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Na cifra, né, ele dá essa seguinte ordem de acordes: sol, depois o mi menor, depois o dó e depois o ré, tá? Então, a gente pegando a cifra vai dar o sol, que é a tonalidade, ele começa com sol, depois ele dá um mi menor, que a gente chama de sexto grau, é um acorde do sexto grau, depois ele faz um dó, que é um acorde que a gente chama de subdominante, que é do quarto grau, depois uma preparação, que a gente chama de acorde dominante, quinto grau, e depois ele repete esse ciclo. Isso aqui a gente chama de estruturação da música. Então ele usa essa estruturação para fazer primeira parte da música, tá? Então isso aqui já é uma estruturação. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que fazer vários estudos de campo harmônico, pega uma música conhecida e faz uma análise harmônica para saber qual que é a estruturação que ele vai resolvendo os acordes. Nesse caso é tônica, quarta, quinta, tônica, sexta, quarta, quinta e tônica. Isso aqui é um ciclo, né? Então isso aqui é uma estruturação, beleza? Então o que a gente faz? A gente vai analisando, a gente vai vendo diversos tipos de estruturação e muitas vezes essa estruturação repete em várias músicas, mudando apenas a tonalidade. Então se for em lá ou em dó, a estruturação pode ser a mesma, só vai mudando os acordes, entenderam? Então quando você estuda a escala e você estuda campo harmônico e análise harmônica da música, vai pegando várias. Inclusive o pessoal já compartilhou aqui um livro que faz só análise harmônica. E aí você tem diversos tipos de estruturação e você vai vendo como que é a estruturação de cada música. Com a prática, você consegue tirar as músicas de cabeça. Ou você vai vendo várias passagens que são parecidas, né? Tem muita passagem assim, ó. Essa é uma passagem clássica, tem várias músicas, né? O sol com ré embaixo em fá sustenido, que é um acorde invertido, mi menor. Isso tem muitas músicas. Então a gente vai pegando alguns macetes que às vezes você consegue reconhecer no próprio ouvido, tá? Então é treino, tem que saber a técnica, tem que saber a escala, tem que achar o tom da música, saiba campo harmônico e faça análise das músicas. E aí com o tempo e treino vocês vão tirando música de ouvido, tá? Não fica tirando música de ouvido na cabeçada, nos chutes, que às vezes não dá certo, né? Então as músicas de rock são mais fáceis, as análises são mais fáceis. Quando você vai indo para MPB, começa a ficar mais difícil a coisa, né? Então às vezes você tem o Djavan, fazer uma análise harmônica dessa música é muito difícil, né? Às vezes não tem nem explicação teórica para isso.
é uma coisa que o cara inventou na cabeça dele. Mas música é uma coisa infinita, ela pode aceitar várias coisas, tá? Mas isso aqui é um vídeo só do ponto de partida para quem quer tirar música de ouvido. Saiba escala para achar o tom, saiba o campo harmônico para você descobrir a estruturação da música, e aí você já tem pelo menos alguma chance mais rápida para você achar os acordes da música, beleza? Então é assim que eu faria, apesar de eu não tirar música de ouvido porque eu acho isso um pé no saco, eu sou ruim para isso, mas é assim que eu faria, com certeza.